costuma acompanhar essas competições de ciclismo? Já ouviu falar em Afonsina Estrada? Pois é, ela foi uma mulher extraordinária nessa área do ciclismo. E para falar das nossas histórias de Niná para garotas rebeldes, nós vamos conhecer essa mulher. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Meu Mundo Letras. Eu sou a Dani Togali e a nossa história hoje ela é muito legal porque é uma mulher que foi uma das primeiras mulheres a participar de competições de ciclismo. Gente, olha, sinceramente, cada história que a gente vê é muito legal, porque pelo ano, né, que nós vamos ver que elas nasceram, eram épocas em que, em sua maioria, os homens predominavam tudo. Esportes, cultura, televisão, literatura, muitas coisas. Então as mulheres, elas foram entrando ali devagarzinho, mas elas conseguiram seu espaço e essas histórias são muito legais. E hoje nós vamos conhecer mais uma mulher extraordinária. Ela nasceu como Afonsa Rosa Maria, porém ela ficou conhecida como Afonsina Estrada, né? A mulher que desafiou aí as competições de ciclismo e se transformou aí em uma das primeiras mulheres a bater recordes e a terminar uma competição que era em sua maioria masculina, né? E ela era uma mulher assim que sempre amou andar de bicicleta. Ela andava muito rápido de bicicleta. Os seus pais falavam para ela, devagar e tal, mas quando eles viam já era, ela já tinha ido. E eles ficavam muito em cima dela, porque eles queriam muito que ela parasse de andar de bicicleta, né? Porque ela não queria fazer outra coisa. Então eles insistiam muito para ela poder casar, para ela ver se ela se tornava uma dona de casa, uma mãe de família, né? E que largasse a bicicleta. Porém, gente, o que eles não esperavam era que o marido dela desse para ela uma bicicleta novinha no dia do casamento. Olha isso. O cara, ao invés de fazer aquilo que os sogros estavam esperando, ele comprou a ideia da Afonsina e no final das contas ele virou o seu agente, né, o seu empresário que, né, foi ajudando ela aí nesse processo de entrar para o esporte e se tornar de verdade uma ciclista profissional. A Afonsina, ela nasceu em 16 de março de 1891, né, e ela veio a falecer no dia 13 de setembro de 1959 na Itália. Tá? Então ela era aí uma italiana e na Itália tinha uma competição chamada Giro d'Italia, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, e era uma corrida que tinha 21 etapas, né? E eram lugares acentuados, com várias curvas, né? E muitos não chegavam. De 90 competidores, somente 30 chegaram. E muitos acharam que ela não conseguiria, que ela iria desistir no meio do caminho. Porém, ela estava entre os 30 que chegaram ao final na linha de chegada. Bom, nesse ano que ela participou dessa competição, eles ficaram muito espantados, né? Porém, no outro ano, quando ela pensou que poderia participar de novo, eles simplesmente barreiraram ela. Barreiraram e falaram, não, aqui você não participa mais. Porém, isso não é nada comparado ao que ela queria. A mulher conseguiu fazer o marido dar uma bicicleta na gente. Então, falar para ela que ela não participaria de uma competição, o que é? Nada, absolutamente nada. E assim, para a gente fazer aí uma linha, né, da história da Afonsina, quando ela se casou em 1905 com Luiz de Estrada, né, ele era um mecânico e cinzelador, né, e como eu disse, ele deu para ela aí uma bicicleta de presente no dia do matrimônio deles, né. Em 1907, ela tinha 16 anos e ela foi a Turim, onde o ciclismo já tinha aí um avanço e não era considerado um escândalo particular, né? Porque de onde ela vinha era considerado um escândalo, era muito complicado ela andar de bicicleta, né? Era muito difícil uma mulher andando de bicicleta. E lá em Turim, ela começou a competir, né? E aí ela
conseguiu o título de a melhor ciclista da Itália. Em 1917, ela participou de um giro chamado Giro de Lombardia, lá na Itália. E esse giro, né, foi algo também bem assim, causou um pouco de raridade, né, causou um pouco de espanto, porque eram 43 corredores, né, e a Afonsina estava lá. Nada tinha impedido que ela participasse, porém, ela participou desafiando os atletas masculinos. E ela foi a última a chegar, né? E ela foi a última a chegar a 1h30 do vencedor, e junto com outros 2 ciclistas. Ela se inscreveu na edição do ano seguinte, né? Mas só não participou porque ela teve uma queda. Em novembro do mesmo ano, né, de 1918, ela se reinscreveu para participar desse circuito de Lombardia, que de 49 membros, só tinha 36 na linha de partida. E durante a corrida, 14 ciclistas abandonaram. E ela chegou entre os 20 primeiros. Ela foi só alcançando lugares mais altos, né? E por causa dessa corrida, né, e do que ela vinha construindo, né, ela ganhou o apelido de Rainha do Pedal. Bom, e apesar de todas as dificuldades, né, para poder participar aí das competições, de todas as corridas que ela participou, né, a Afonsina ela teve 36 vitórias. Após as participações das corridas, né, dos giros que tiveram na Itália, ela foi impedida de participar, né, mas mesmo sendo impedida, ela ganhou a admiração de alguns campeões, né, no ciclismo, e a sua memória é lembrada até hoje, né, e com certeza ela ficaria muito feliz em saber que as coisas mudaram, né, e que nós temos aí ciclismo tanto para mulher quanto para homem, né, não tem essa distinção mais. Mulheres podem se tornar ciclistas, né, sem medo de qualquer exclusão. Para guardar aí a memória de Afonsina, ela teve o registro da sua história, né, em alguns livros, e um deles que mais recente, né, é um que foi publicado em 2004, né, por Paolo Facchettini, que tem o título como Nos Anos Regentes de Afonsina Strada, a novela da única mulher que correu o Giro da Itália junto com homens. Então é um livro aí que foi escrito para lembrar da sua memória. Eu vou estar deixando o link para vocês estarem conferindo, né? E essa foi a história da Afonsina Strada, né? Uma mulher que simplesmente quebrou todas as regras, e mesmo quando tentaram impedir que ela exercesse aquilo que ela mais amava, ela não desistiu e ela continuou. E que isso sirva de inspiração para você para esse ano que está iniciando, né? Não deixar que coisas te impeçam de fazer aquilo que você ama, né? E de realizar o seu sonho. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça, né, de deixar o seu like, que é muito importante, de se inscrever aqui no canal também, para você acompanhar todas essas histórias e, claro, né, comentar aqui o que você achou, se você já conhecia a história da Afonsina Strada. E não perca, no próximo sábado nós vamos ter mais uma história de mulheres incríveis, de garotas rebeldes. Um beijo e até lá!